Oi, coleguinhas! Coleguinhas do quinto ano! Hoje nós vamos falar na aula de geografia sobre os 8 princípios da calçada, tá certo? Nós vamos iniciar esse assunto. Nós estamos falando de cidades planejadas, de planejamento urbano e agora é a vez de vocês colocarem a mão na massa. Eu vou começar a aula de hoje já passando a atividade para vocês, tá certo? A atividade no módulo de Geografia, página 8. Então, eu peço que vocês realizem a questão de número 5, porque o assunto já foi dado. É uma questão bem fácil, tranquila de marcar. Se quiser, dá o pause no vídeo, responde essa questão logo e depois volta para ver o que a gente vai fazer. Mais embaixo, ainda na página 8, nós temos assim, ó, Geografia na prática. E o texto começa logo com a pergunta assim, ó, como são as calçadas do lugar onde você mora? Né? Como são as calçadas aí do bairro de Jardim Santo Inácio? Imagine como seria bom se o planejamento urbano privilegiasse os espaços para os pedestres caminharem com segurança e acessibilidade. Seria uma maravilha, né? E se ofertasse mais opções de lazer, oh meu Deus, maravilhoso, promovendo maior socialização e qualidade de vida às pessoas. Seria, né? Seria muito bom se isso realmente acontecesse. Se nós tivéssemos um planejamento urbano que privilegiasse nós pedestres para a gente poder caminhar com segurança, com acessibilidade, né? Seria um mundo maravilhoso. Planejar uma cidade é um grande desafio. E aí está o que eu falei para vocês, né? Vocês vão colocar a mão na massa hoje, vocês vão ser os responsáveis por planejar, né, por fazer um projeto de construção, né, de alguma rua. Eu vou dizer que rua é essa, né? Escolha uma rua, eu já escolhi a rua para vocês desenvolver esse processo de revitalização urbana, né? Claro, vocês vão ter que privilegiar os espaços para os pedestres. Siga as orientações do professor, as minhas orientações, né? Que eu vou falar para vocês sobre os outros princípios. Opa! Os 8 princípios da calçada, né? Então eu vou estar falando isso para vocês irem implementando nesse projeto de revitalização urbana que vocês vão fazer, tá certo? Então o que é que vocês vão fazer? Nós vamos ter que fazer um projeto de revitalização, sabe de onde? Da Praça do Jardim Santo Inácio, né? Então nós vamos ter que fazer um projeto, né, que privilegie os pedestres, né? Uma boa acessibilidade, um local seguro. Então a gente vai fazer isso. Peguem uma folha de ofício. Se vocês observarem aí, nas imagens, né? Olha como é a calçada, né? Nós vamos falar dos 8 princípios da calçada para a gente ver se a gente melhora a calçada do nosso bairro, um projeto que vise, né, melhorar a vida dos pedestres para que eles possam caminhar com tranquilidade, sem nenhum obstáculo. Então nós vamos fazer isso. Pegue uma folha de ofício que vocês vão ter que desenhar, né, fazer o projeto e essa atividade, gente, essa atividade necessita-se de visto, tá certo? Lembra o visto que a gente fazia na sala, que eu olhava, gente, meu visto, cadê? Vocês não estão fazendo não, vão ficar sem visto. Então essa atividade necessita do visto. Eu quero ver a realização dessa atividade. Então, assim que vocês terminarem, vocês mandam foto lá no grupo, porque eu estou anotando as atividades que eu peço para mandar, tem que mandar, tá certo? E tem atividades que eu não peço, mas essa daí é uma das que necessita-se de visto. Então, peguem a folha de ofício que eu vou falar dos 8 princípios da calçada. Bem, quando vocês forem fazer o projeto de revitalização da Praça do Santo Inácio, vocês devem se atentar a um dimensionamento adequado, que é o primeiro princípio da calçada, né? Você deve colocar uma faixa mais livre, né? Uma faixa livre para passeio dos pedestres, né? Para os pedestres caminharem, né? Para eles poderem circularem com tranquilidade, tá certo? Vocês vão colocar também uma faixa de acesso, né, mais recuada lá para dar acesso às lojas, aos imóveis em frente à calçada, tá certo? E devem colocar também uma faixa de serviço, né, onde vocês devem colocar árvores, né, rampas de acesso para portadores de deficiência, etc. Então, ter esse dimensionamento, né, calçadas que tenham esses requisitos, né, é importante.
Então, eu coloquei ali, ó, a calçada é composta por uma faixa livre, onde transitam os pedestres, uma faixa de serviço, onde está alocado o mobiliário urbano, e uma faixa de transição, onde se dá o acesso às edificações. Ter conhecimento dessas componentes facilita o dimensionamento adequado das calçadas. Então, trouxe um exemplo aqui para vocês, quando estiverem desenhando o projeto de vocês, é vocês colocarem justamente uma faixa livre, aí o que eu falei, tá vendo? Para os pedestres poderem circular, uma calçada ampla, né, que tenha também uma faixa de transição, uma faixa de acesso aos imóveis, né, que tem nessa rua, e uma faixa de serviço, onde vocês colocam, né, árvores, rampas de acesso, etc. O segundo princípio da calçada é a superfície qualificada, né? O chão, né? Vocês têm que pensar como é que vocês vão fazer. Até nisso vocês têm que pensar e colocar lá no projeto de vocês, tá certo? Vocês têm que pensar em um concreto moldado, por exemplo, um concreto permeável, né? Com blocos, pode ser blocos intertravados, um ladrilho hidráulico, placas de concreto, etc. Vocês escolhem uma superfície adequada, desculpe, para vocês fazerem e terem na sua rua, na calçada de vocês. E aí eu coloquei que essa superfície deve ser regular, firme, estável e antiderrapante. Pensem nisso também. Essas são as características básicas do pavimento da calçada. Então, para assegurá-las, é necessário estar atento ao processo construtivo e à qualidade da mão de obra, não apenas o projeto. Então aqui eu dei exemplos, né? Vocês podem pensar em colocar uma superfície com blocos intertravados ou de concreto moldado, desculpe, ladrilho hidráulico, asfalto. Então vocês pensem nisso, até nisso vocês devem pensar na superfície qualificada. O terceiro princípio da calçada é a drenagem eficiente, né? Imagine se chovesse e alagasse tudo, né? Não ia funcionar. Você planejou tudo isso, mas não planejou um local para que a água possa escoar com facilidade. Então, deve ser, o que eu coloquei ali, um local alagado é impróprio para caminhada. Imagine a pessoa caminhar em um local alagado, né? Não existe isso. Calçadas que acumulam água tornam-se inúteis para os pedestres, que acabam desviando sua rota pelo leito dos carros, arriscando a sua segurança. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, olha como essa cidade pensou, né? Teve um planejamento todo para o escoamento para o Jardim da Chuva. Então já serve como irrigação para esse jardim. Né? Então a água da chuva ela já vai para as plantinhas, então já foi pensado nisso. Então quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês, pensem também na drenagem eficiente. Quarto princípio da calçada é a acessibilidade universal. Então, você fazer alguma calçada rebaixada, né? Fazer um rebaixamento da calçada, um piso tátil. O que é o piso tátil? Que serve para pessoas com deficiência visual, por exemplo, né? Fazer um rebaixamento da calçada para acesso de rampas, de pessoas com portadores de deficiência que andam de cadeira de roda, por exemplo, e uma inclinação longitudinal, por exemplo. Então, a calçada, como espaço público, deve ser acessível a pessoas com diversas características. Não só eu, né? Não só você, mas todas as pessoas, né, devem ter um acesso bom, né? Um acesso digno na calçada. Desde pessoas com restrição de mobilidades, como usuários de cadeira de rodas e idosos, até pessoas com necessidades especiais passageiras, como usuário ocasional de muletas ou uma mulher grávida. Você tem que pensar em tudo, gente. Então, listar essas características é uma boa forma de refletir sobre como atender às necessidades de todos os usuários das calçadas, tá certo? E eu já vou anunciando para vocês. Né? Ali, por exemplo, nós tivemos um projeto, né, que venceu o prêmio de mobilidade da Cidade em Movimento, e olhe como era antes. Né? A pessoa tinha que vir
caminhar cheio de obstáculos pela frente, cheio de rampas para a pessoa pular, parecendo uma competição que a pessoa vai pulando obstáculos e obstáculos. Imagine uma pessoa com uma muleta para passar aí, um cadeirante para passar aí, tem que desviar pela rua, mas depois não, pensaram-se nisso e colocaram uma calçada, mas né, foi uma calçada projetada, acessível para pessoas com deficiência, ou até mulheres grávidas, ou então idosos, etc. O quinto princípio, né, da calçada são as conexões seguras. Né? Você tem que se conectar, os locais têm que se conectar, as esquinas, né? Tem que ter faixas de pedestres, né? Ponto de parada para estações de transporte coletivo. Então, pensem nisso também. Eu sei que aí a Praça do Santo Inácio já tem como é o nome? Um ponto de ônibus, mas pensem em sofisticar esse ponto de ônibus, etc. Uma conexão segura. Né? O caminho percorrido pelos pedestres envolve pontos de transição com elementos urbanísticos, como vias dedicadas aos veículos e pontos de parada ao transporte coletivo. Então é importante que as conexões entre esses elementos sejam acessíveis e seguras. Então, quando vocês estiverem fazendo o planejamento de vocês, eu coloquei um exemplo aqui, ó, que a extensão do meio-fio, que está vendo nessa imagem aí, diminui a exposição dos pedestres ao tráfego de veículos, né? Porque o pedestre não vai precisar atravessar aquela rua, né, longa, né? Porque eu estendi o meio-fio para que o pedestre, nesse momento só, ele possa atravessar um pequeno percurso. Né? Então, é nisso que vocês têm que pensar. Você tem que pensar no pedestre, né? Para evitar até problemas futuros. O sexto princípio, a gente tem 8 princípios, né? Já estamos no sexto. O sexto princípio é um espaço atraente, né? Ninguém vai querer caminhar por uma calçada, né? Que não seja bela, não seja atraente. Né? Então você deve, né, colocar uma vegetação ali, um mobiliário urbano, etc. Pensar nesse espaço para ele se tornar mais atraente. Então pensem nisso no projeto de vocês, né, que ao caminhar nas ruas, os pedestres entram em contato com o ambiente urbano. As calçadas podem desempenhar um papel importante para tornar essa experiência mais agradável. A gente quer tornar uma experiência do pedestre mais agradável. A cativar as pessoas, né, para que elas se locomovam a pé, é uma forma de incentivar o exercício físico e diminuir os congestionamentos das cidades. Então, observem aqui uma calçada sombreada, uma calçada pavimentada, né, com materiais claros, que não vai ter aquele problema, né, de ilhas de calor que atingem os centros urbanos. Né? Esses materiais claros vão refletir a luz solar. Então, você pensar num espaço mais atraente é um dos princípios da calçada. Segurança permanente é o nosso penúltimo princípio que nós vamos falar. E quando eu falo em segurança, não estou me referindo à segurança policial, assim. Eu estou falando, né, você colocar as vias, né, as calçadas, como um local ativo, né? Você ter uma iluminação, não só funcionar essa calçada pelo dia, não, mas também funcionar pela noite com iluminações, não é, com fachadas ativas, tanto pelo dia quanto pela noite, né? Tem calçadas aí que só funcionam durante o dia, tem calçadas que só funcionam durante a noite, não, uma segurança permanente. Então, durante o dia ou a noite, em dias úteis, em fins de semanas, as calçadas estão sempre abertas para as pessoas. Porém, são menos utilizadas em determinados períodos. Vocês já notaram que em alguns momentos, no final de semana fica mais cheio. Quando chega durante a semana, a calçada fica vazia. Durante o dia, a calçada fica cheia. À noite, a calçada fica vazia. Então, não. Ela tem que ser permanentemente ativa, gente, né? Não estou falando de segurança em relação à polícia, mas dos próprios pedestres, né? Adotar estratégias para influenciar positivamente na segurança dos pedestres pode tornar as calçadas mais vivas.
Então aqui, ó, um exemplo. Então tem fachadas variadas, né, de vários comércios, contínuas, transparentes, que integram o espaço público e privado, aumentando a sensação de segurança dos pedestres durante o dia. O pedestre se sente seguro em caminhar pelaquela calçada. E pela noite também, né? Pela noite com a iluminação, o pedestre se sente seguro, quer circular ali na noite, né? A escala dos pedestres é a chave para os ambientes seguros também à noite, tanto pelo dia quanto pela noite. E, por fim, nós temos uma sinalização coerente. O que é que eu quero dizer de uma sinalização coerente? Você, né, colocar uma sinalização informativa com as placas, né, placas dizendo o nome das ruas, ou então você colocar um semáforo para os pedestres. Então pense nisso também. No Santo Inácio, por exemplo, não tem um semáforo para os pedestres quando ele deve atravessar ou não deve atravessar. Pense também se deve colocar ou não, porque já que não tem tanto fluxo de veículos, colocar um semáforo seria adequado. Então pensem nisso tudo direitinho, tá certo? Se vocês vão colocar ou não. Então, assim como os motoristas de veículos automotores, os pedestres também necessitam de informações claras para saber como se comportar e se localizar no ambiente urbano. Então eu tenho aqui, ó, você colocar um mapa, por exemplo, para o pedestre se localizar, uma sinalização informativa para os pedestres é importante. Então, gente, vocês estão vendo aí a calçada do bairro de vocês. Olhem como está essa calçada, né? Olhem como é a calçada. É uma calçada adequada? Como é que o pedestre vai atravessar a rua? Cadê a faixa de pedestre, né? Olha o piso, né? É um piso adequado. Olha o chão como está. Pensem em tudo isso, né? O ponto de ônibus. Faça uma revitalização. Coloque uma vegetação, né? Amplie a calçada, tudo isso para facilitar, né? Coloque rampas de acesso, vejam tudo direitinho. Lembrando, essa atividade vale visto, então assim que terminarem, manda para mim lá no grupo do WhatsApp, porque eu quero anotar, né? Eu quero ver, tô curioso para saber esse planejamento também que vocês fizeram. Tá bom, gente? Nossa aula de geografia está terminando. Eu agradeço a todos, né, que me ouviram aqui até o final da minha aula. Eu sei que é, nós estamos num momento de pandemia, mas é necessário, gente. É necessário que a gente estude por meio de videoaulas, tá bom? Então, façam a atividade direitinho da página 8 de Geografia e também do material de apoio lá de Geografia, tá certo? Um abraço.